a sua Bíblia no livro de Abacuque. Deus seja louvado. Abacuque. Há pouco tempo foi falado sobre Abacuque, mas Deus Aleluias. ele me tocou muito para falar um pouco sobre Abacuque, sobre Ô glória. Aleluia. esse profeta também. Amém. Aleluia. Não que eu saiba grande coisa, mas para nossa edificação, para a fortaleza, digamos assim, da nossa fé. Amém? Aleluia. Então que o Senhor ele possa realmente falar tudo aquilo que Ele tem para nos dizer através da sua palavra Glória a Deus. dessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abacuque é o capítulo de número 3. Glória a Deus. Deus fiel, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém? Amém. Todo mundo encontrou? Amém. Então vamos ler lá o capítulo 3, a oração de Abacuque, e nós vamos ver o verso 19. E diz assim: Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de ler mais uma vez. Diz assim: Jeová, o Senhor, é a minha força. Você pode dizer: o Senhor é a minha força? O Senhor é a minha força. Glória a Deus. Aleluia. E me fará os meus pés como os das servas. Então diga assim: me fará Me fará os meus pés os meus pés como os das servas. Como as servas. Glória a Jesus. E me fará andar sobre as minhas alturas. Diga: sobre as minhas alturas. Sobre as minhas alturas. Glória a Deus. Deus fiel. Louvado seja Deus. Irmãos, nós fomos Glória a Deus. criados para o louvor da glória dele. Nós fomos criados para o louvor do Senhor. É, Deus. Você foi criado para isso. Esse é o projeto de Deus. E quando eu estudo a respeito de Abacuque, eu descubro Deus nos ensinando a sermos adoradores. Deus nos ensinando a sermos, nos ensinando a nos entregarmos a Deus e adorarmos a Ele acima de qualquer questão, acima de qualquer situação, acima, enfim, irmãos, de qualquer coisa Verdade, Jesus. que nos venha de forma negativa. Então assim, eu vejo muito isso, um ensino através de Abacuque, desse livro, em que Deus nos ensina a sermos adoradores. Aleluia, Jesus. Deus, Ele sempre investe no seu povo. Ô glória. Irmãos, você imagina isso o tempo todo, e todo o tempo Deus está investindo em mim, está investindo em você, está investindo em nós, a sua igreja. Mas que investimento é esse? Você pode perguntar. Ele está ensinando a mim e a você sermos adoradores. Ele está ensinando a mim e a você a andarmos nas nossas alturas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E quando nós estávamos aqui nesse encontro para adorar ao Senhor, foi cantado o hino 244. E ele diz assim: louvai a Jesus, vosso guia.
no mundo de tribulação. No mundo de tribulação. E não tem temor quem confia. E não tem temor quem confia em Deus. Mas tem real proteção. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você percebe a profundidade dessas palavras? É Jesus. Isso aqui, de certa forma, resume o livro de Abacuque, que a gente pode colocar esse verso aqui do hino 244 para entendermos o livro de Abacuque, o que esse homem viveu, o que esse homem passou. Então nós somos criados para o louvor do Senhor. Você foi criado para andar nessas alturas, para estar acima e além, para estar em adoração, independentemente da circunstância que a vida apresenta para você. Porque, irmãos, como diz a palavra de Deus, né? Debaixo do sol, né? Tem jeito. Tem a tribulação, Verdade. tem a batalha, tem a luta. Evangelho não é mar de rosa. Quem falou isso para você te enganou. Verdade, Jesus. Evangelho é viver feliz com Jesus, mas é enfrentar as batalhas da vida. E eu enfrento as batalhas da vida. Quando Jesus está comigo, como foi dito aqui, é muito mais fácil, muito mais simples. O Senhor me ajuda a conseguir. Então isso a gente tem que descartar, sabe? Porque a gente sabe que de fato é assim. A gente vai ter esses momentos difíceis aqui. Verdade, Deus. Então assim, a palavra do Senhor Jesus, o próprio Jesus, ele vai dizer: no mundo tereis aflições. Você vai ter, irmão, eu vou ter. Você vai ter ganhos, mas você também vai ter perdas. Você vai ter alegrias, mas também você vai ter tristezas. Sabe? Mas o importante é que Jesus está com você. E Jesus quer te ensinar hoje, quer me ensinar a todos nós um pouquinho mais, que sejamos adoradores. Deus, aleluias. Porque o adorador, ele é como se ele não pisasse no chão, mas como se ele flutuasse. E assim a gente analisa um pouco a vida desse homem. E quando ele diz esses versos: Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, nós podemos imaginar, poxa vida, esse homem estava inspirado, de fato estava. Nós podemos falar assim: esse homem, ele estava com todas as questões da vida dele indo muito bem. Ao redor dele, as coisas, as situações em sua volta, estava tudo em ordem, estava tudo muito bom. Só que não é bem assim. Esse verso, ele é a conclusão tanto da oração de Abacuque como a finalização do livro. E esse verso a gente pode entender como muita alegria. Mas a gente vai perceber que lá no começo, Abacuque capítulo 1, esse mesmo homem que fez essa declaração que o Senhor era a sua força, que ele andava nas alturas, ou seja, que ele estava tão cheio de alegria, como se tudo tivesse muito bem com ele e com as circunstâncias ao seu redor. A gente vai ver assim uma diferença tão grande quando a gente vê o mesmo Abacuque capítulo 1, no verso 2, diz assim, isso é ele mesmo dizendo, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás?
Aí nós podemos pensar, nossa, mas que diferença, aqui parece uma pessoa e lá parece outra pessoa. Trata-se da mesma pessoa. Verdade, Jesus. Porém, há sim uma diferença. Esse Abacuque interiormente era um, e o Abacuque lá do final do livro é o mesmo Abacuque, mas por dentro ele era outro. Aleluias. E aí nós aprendemos com Abacuque a viver uma vida de adoração, uma vida de serviço, uma vida de louvor a Deus, independentemente dos momentos difíceis. Então esse homem, ele vai dizer essas palavras: Senhor, até quando? Deus. Um lamento. Havia uma dor no seu coração. Verdade. Até quando que eu vou gritar? Eu vou gritar, Senhor, violência, violência, e não vou ver nada acontecer. As coisas não mudam, o cenário é o mesmo. Judá, que era o lugar ali de Abacuque, estava vivendo um dos seus, um período das suas piores crises que já pode ter havido. E aquele cenário de tristeza, de dor, de sofrimento, a questão social, política, moral, religiosa, sabe, irmãos, tudo, parece que de repente tudo estava dando errado. O povo em pecado, o povo perdendo o temor de Deus, a questão, as questões políticas, as pessoas agindo, os que tinham poder, digamos assim, político, agindo de forma injusta, maltratando as pessoas, maltratando, digamos assim, os pequenos. Era uma situação de violência, e essa palavra violência, ela tem um significado de crueldade, crueldade que envolve sangue, crueldade que se conclui em sangue, ou seja, violência mesmo, ou seja, crueldade, maldade. As pessoas não tinham amor uns pelos outros, sabe? Era cada um por si, Deus por todos. Não é muito diferente da nossa atualidade, né? A gente vê muito isso hoje. E ele estava, digamos, até deprimido, sabe? Triste com a situação. E talvez você, a gente olha os dias de hoje, o tempo em que nós vivemos, e a gente vê também essas coisas. A imoralidade, a perversidade, a maldade operando, sabe, as injustiças, questões tão difíceis que a gente vê aí, a mídia, né, apresentando tanta corrupção, o nosso país, em outros lugares, tanta destruição, a dor, o sofrimento daquelas pessoas de Minas Gerais, enfim. E a gente olha e fala assim, meu Deus, por que o Senhor permite tudo isso? Era mais ou menos a indagação de Abacuque. E Abacuque perguntava para Deus. Aqui no verso 3 ele diz assim, por que razão? No verso 3 do capítulo 1, por que razão me fazes ver? Deus, eu tenho que ver, por que o Senhor permite isso? O coração dele estava amargurado. Por que a razão o Senhor me faz ver iniquidade, a vexação, ou seja, situações de vergonha? Porque a destruição, a violência, porque essas coisas estão diante de mim? Há também quem suscite contenda e litígio. Ou seja, tantas coisas erradas acontecendo em volta dele. E havia uma indignação dentro do coração daquele homem. Será que há, diante de todas essas circunstâncias da nossa atualidade, uma indignação dentro de nós como Igreja de Cristo? Você já parou para pensar nisso?
Ou será que eu e você já passamos a ver todas essas questões ao nosso redor como normais, como naturais? É, Deus. Abacuque estava sofrendo por causa disso. E nós estamos sofrendo por causa das questões ao redor, na nossa época, ao nosso redor. Será que nós estamos sofrendo? Aleluia. Será que nós estamos... como que está sendo dentro de nós? O que sentimos? O que nós achamos? Será que tá tudo bem, é normal? É assim mesmo. Nós, como igreja, temos um papel fundamental. Aleluia. Nós, como igreja, nós temos um papel como adoradores, onde nós vamos revelar Cristo, onde nós vamos mostrar o poder de Deus, onde nós vamos mostrar o que é justiça, o que é verdade. É, Sabe, eu e você, como até foi dito aqui também, somos santos do Senhor. Sabe, o presbítero falou algo assim que eu anotei aqui: não é o lugar que determina quem você é, não é? verdade. Não, você tem que ser de Cristo e se manter de Cristo, independente da situação, e revelar Ele para o mundo. Aleluia. E Abacuque aqui, ele estava numa situação onde ele estava impactado com a situação e indignado, e ele levava essa indignação para Deus. Sabe, o clamor do povo, a dor do povo que sofria, e ele apresentava para Deus. Oh, aleluia. Meu Deus, o que está acontecendo? Os caldeus estão para vir, né? Aquele povo estava dominando toda a terra ao redor, estava chegando em Jerusalém, sabe? E aí Deus começa a explicar as coisas para Abacuque. Verdade, Jesus. E ele começa a falar para Abacuque: olha, isso é necessário. Mas ele ficava, por causa do pecado de Judá, mas ele ficava indignado. Mas como é que pode um povo que injusto querer vir, né? Um povo pecador. Tudo bem que Judá pecou, que Judá está em erro, mas poxa, vinha um povo que é mais errado ainda do que Judá, para trazer correção, para trazer, sabe? Então ele não conseguia entender isso. E ele questionava o trabalhar de Deus. Aleluia. O adorador precisa aprender isso. Eu preciso aprender isso. A igreja precisa aprender. A gente está aqui para adorar, para o louvor da glória dele. Aleluia. A gente está aqui não é para questionar o que ele faz e como ele faz, porque ele sabe o que está fazendo. Senhor, mas será que está certo isso? Mas será que isso realmente é a solução? Se ele diz que é, porque é. Aleluia. Tudo confundia. Ele falava: como é que pode? É assim que Deus vai corrigir Judá? É desse jeito? Mas era o trabalhar de Deus, era a vontade dele, era o jeito dele operar. E muitas das vezes a gente questiona Deus. Por que Deus está fazendo assim? Por que Deus deveria fazer assim ou assim? Não, eu não fui chamado por Deus para isso. O Senhor me chamou, está me preparando, está a cada dia me ensinando para eu ser adorador. Oh, glória a Deus. Para eu ser servo de Deus. Aleluia, Jesus. Não questionar, mas adorar. Deus. Amém? Aleluia. O Senhor nos ensina como igreja É, Deus. que questionar nem sempre tem o seu lado negativo. Verdade. Mas quanto ao lado negativo, a gente tem que tomar muito cuidado. Não, vamos adorar, porque Deus sabe o que faz. Aleluia. Amém? Deus é fiel. E como é que esse profeta Abacuque, ele chegou de um coração tão amargurado até o verso 3, o verso 19 do capítulo 3, né? Como que ele passou
chegou até lá. Será que foi da noite para o dia? Deu um clique nele? Não. O Senhor estava lá o tempo todo com ele e ele estava aprendendo com Deus. Aleluias. Nunca se afaste do teu Deus, por pior que seja a circunstância da tua vida. Por maior ou por pior que seja a circunstância ao teu redor, nunca se afaste de Deus. Aleluia. Ele podia questionar, estava indignado com a injustiça, não estava conseguindo concordar com a maneira como Deus iria ensinar Judá, mas ele estava com Deus. Permanece com Ele. Irmão, tem pessoa que basta uma cara feia para ela falar, não quero mais saber. Estou saindo fora, estou desistindo. Não é assim. Verdade. Né? Então, a gente precisa entender isso. Eu preciso, irmão, você e eu, nós precisamos ter maturidade. Nós precisamos crescer. Glória. Sabe, deixar aquela fase de menino, de criancinha. Nós não somos mais criancinhas na fé. Sabe? Não. Nós precisamos ter essa maturidade. Eu vou enfrentar as batalhas, eu vou enfrentar as lutas. Tem pessoas que falam, se Deus não fizer isso por mim, eu vou sair da igreja. Ainda hoje existe esse tipo de coisa. Eu vou sair da igreja, se Deus não fizer isso por mim. Então qual é o seu interesse na casa de Deus? É o que foi dito aqui, ainda nesse culto. Qual é o interesse então? O Senhor nos chamou para o louvor da glória dele. O Senhor te chamou desse mundo, te escolheu, te limpou, te perdoou, te santificou para você louvar o nome dele, para você ser dele, para você ser adorador. É, Deus, dessa forma. Entende isso? Glória a Deus. O nome Abacuque, ele significa abraçar ou abraço. E nesse momento aqui, a gente vê um homem abraçado pela tristeza, sabe? Não que Deus não estivesse com ele, mas ele estava abraçando a tristeza, ele estava abraçando, sabe, a depressão, a angústia, aquela aflição por ver a situação em que ele estava vivendo e que o povo estava vivendo. É, Jesus. Ele estava, como se diz assim, abraçando aquela questão de uma forma que ele não estava conseguindo encontrar felicidade. Então esse nome significa abraço. Glória a Jesus. E aí a gente vai percorrendo a história de Abacuque e a gente vai entender qual foi o segredo desse homem para que ele chegasse ao ponto de um coração tão amargurado, tão preocupado, tão indignado, tão inquieto, ele chegar a dizer, olha, o Senhor é a minha força. Ele chegar a dizer, vou andar nas alturas, meu Deus. Ele dizer, todavia, no verso 18, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. E quando ele diz todavia, ele está dizendo, independente se Judá está passando por essa situação, se aqui há tanta injustiça, tanta iniquidade, tanta maldade, tanta violência, independente se Deus ele tem o trabalhar da maneira dele e ele sabe o que faz, e agora eu compreendo isso, mas independente de qualquer coisa, todavia eu me alegrarei. Eu me alegrarei. A situação está para dor, a situação está para tristeza, a situação está para choro, está para luto, mas eu vou me alegrar. O coração daquele homem saltava de prazer. Mas por quê? E a gente pode falar assim, que loucura é essa? O barco está afundando, a guerra está ferrenha, e esse homem está alegre. Esse homem está com o coração saltando de prazer na presença de Deus. Está dizendo, eu vou correr como os meus pés, como os das servas, ou seja, com graça, com elegância, com beleza, com rapidez, com ligeireza.
Oh, para glória. salvação, É, Deus. para Deus. Vou andar nas minhas alturas, ou seja, estou acima, nada me atinge. Como ele conseguiu chegar a isso? E o segredo está em Abacuque 2. Aleluias. Quando a gente vem aqui no Abacuque 2, aonde Deus, Abacuque capítulo 2, Deus ele dá uma resposta para Abacuque a respeito dos caldeus, que eles seriam castigados, que eles teriam a sua recompensa, porque Deus é justo, ainda que eles viessem a oprimir Judá, até para a correção de Judá, mas Judá prevaleceria, enquanto que os caldeus eles iriam perecer. E Deus começa a falar com ele, com Abacuque. E aqui, irmãos, olha comigo no verso 4 de Abacuque 2, diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Aleluias. Amém? Amém. Glória. Então essa última parte do verso, mas o justo pela sua fé viverá. Oh, aleluias. E quando Deus fala isso para Abacuque, então aí ele sente o abraço confortável de Deus. Ele se deixa ser abraçado por Deus, ele abraça Deus, amém? Ele que antes estava abraçado com a tristeza, agora ele abraça Deus. Mas o justo pela sua fé viverá. A situação está difícil? Tá. O cenário está de morte, está de destruição, está de iniquidade, de maldade. Está. Mas aquele que é justo, aquele que teme a Deus, aquele que é adorador, aquele que é sincero, que é verdadeiro na presença de Deus, esse viverá da sua fé. Aleluia, Jesus. Eu creio assim. Através da sua fé, você não morrerá, mas viverá. Amém? Isso mexeu com o coração de Abacuque. Peraí. Então quer dizer que pela minha fé eu vou viver. Essa fé aqui, ela tem um significado de firmeza, de agarramento. Entende isso? Então assim, é se agarrar ao que você tem, é se firmar no que você tem. Como é que eu me torno adorador? É se agarrando no que você tem, é sendo firme no que você tem. E o que é que você tem? Você tem Jesus Cristo, o teu Salvador, o teu Senhor, o teu amado, o teu Redentor na tua vida. Se agarre a Ele, se firme com Ele. Aleluia, a tua salvação. Ele entendeu isso, e quando ele entendeu isso, aquele homem mudou. Oh, aleluia. Quando você entende, irmão, o plano de Deus, e quando você entende, e não só entende, viu, mas aceita, porque às vezes a gente entende e a gente não quer aceitar não, mas quando você entende, você aceita o plano de Deus. Quando você entende e você aceita a tua identidade espiritual, que você não é desse mundo, que você é de Deus, que você foi chamado, que você foi separado para Ele, para o louvor da glória dEle. Então você se alegra, então tudo muda dentro de você. Aleluia. E aí as pessoas vão te ver sorrindo e a situação ferrenha, e elas não vão entender o que está acontecendo. Jesus, fala, Jesus. Você entende isso? Amém. O sorriso vai brotar dos seus lábios espontaneamente. Não é forçosamente que eu estou falando, é espontaneamente, é de coração, é de dentro. E as pessoas vão falar:
olha o que ele está passando, olha o cenário em volta, olha a situação do país, olha a economia, vai falar tantas coisas, mas você vai estar dentro do teu coração feliz, e o seu sorriso não é de fora, mas é de dentro para fora. Glórias! Glória a Deus! E nisso o Senhor é glorificado. É verdade. E nisso as pessoas vão olhar e vão dizer: não, eu preciso ter o que essa pessoa tem. Aleluia. Você pensa que evangelizar é só chegar e falar de Jesus? É verdade. A gente tem que fazer isso, é o nosso dever. Mas, irmãos, não tem uma forma de evangelizar tão profunda quanto nossa própria vida, sabe? Diante das pessoas, exposta diante delas. É, Deus. E quando você revela Cristo, quando você revela a alegria de Cristo em meio às batalhas da vida, as pessoas elas vão perceber algo é diferente, algo está diferente, isso não é normal. Aleluia. Glória a Deus. E muitas pessoas vão te procurar Eu creio. e elas vão querer o teu Deus. Aleluia. Você está entendendo a profundidade disso? Então, qual é o conselho de Deus para nós através dessa palavra? Não fica, sabe, angustiado. E quando eu falo isso, eu penso em mim, eu penso, isso é muito para mim também. Sabe? Não fica angustiado com as questões da vida. Ah, hoje não tem. Não tem? Glória a Deus. Aleluia. Se alegra. Amanhã vai ter. Glória. Fiel é Deus. Sabe? Hoje a despensa está vazia. Mas o teu Deus é o Deus que provê. Amanhã vai ter. Aleluia. Mas não deixa de sorrir. Não revelar o teu Cristo. Então o Senhor, Ele nos ensina, com o exemplo de Abacuque, a sermos adoradores. Aleluia. Adoradores, não somente quando as circunstâncias nos são favoráveis e são boas para nós, mas em todas as circunstâncias, em todas as esferas, enfim, a gente ser adorador. Glória a Jesus. Abacuque, ele estava com seu coração triste no início, sim, mas ele não deixou o seu Deus. Verdade. Ele questionava, sim, mas ele não deixou o seu Deus. Aleluia, Jesus. E quando ele questionava, irmãos, ele não estava ofendendo Deus. Ele estava num afã dentro dele de indignação pela situação. Deus compreendeu tudo. Deus sabia do coração dele. Deus revelou para ele através dessa visão. E Deus fala para ele: Abacuque, fique em paz, filho. Você tem fé? Meu Deus. Você crê em mim? Pois então, qual é o problema? Pela sua fé você viverá. Você não vai morrer. Isso não é o fim. Não acabou. A estrada não, ela segue ainda. Ainda não é tanto. Para com isso. Vive. Aleluias. Vive. Ou seja, como se Deus estivesse falando: vive pela sua fé para me glorificar e para me revelar aos demais. Porque os justos do Senhor, eles têm o seu lugar. Os justos do Senhor não vão ficar à mercê, sabe? Não serão destruídos, não vão morrer. Os justos do Senhor, eles vão viver Oh, pela glória. sua fé, Aleluia. pela sua firmeza, igreja. Pela sua firmeza, pelo seu agarrar-se, pelo seu abraçar ao Senhor, porque um adorador é aquele que abraça, um adorador é aquele que se envolve, é aquele que busca uma intimidade, uma comunhão com o Senhor, independente das circunstâncias. Aleluia. É verdade, Jesus. Ou seja, não estou conseguindo orar, mas mesmo assim eu vou dobrar os meus joelhos. Eu não sei o que falar, mas mesmo assim eu vou abrir a minha boca. É, Deus. Aleluia. Se eu não consigo falar para Deus,
do louvor, todo mundo tem que passar. Verdade, Jesus. Mas, irmãos, no final, a vitória é certa. Oh, glória. A vitória é da igreja. Ninguém vai derrubar a igreja. Ninguém vai destruir a igreja. Ninguém pode, ninguém tem poder de sucumbir à igreja de Jesus. Você é um adorador. Você foi chamado para isso. Você pode se alegrar Aleluia. por aquilo que o Senhor fez na tua vida. Quando Deus te chamou, e você disse: Senhor, eu não passo de um pecador. Ele te amou mesmo quando você era pecador. Sabe quando Ele te chamou e você disse: Deus, mas quem sou eu? Você é aquele que eu escolhi e que eu chamei para ser um adorador e me revelar a todas as pessoas ao teu redor. Glória a Deus. Glória a Amém, Deus. queridos? Amém. Independente disso, dessa situação ao qual Abacuque passava, o povo passava, e mesmo com seus questionamentos, e mesmo com o seu lamento, e mesmo se sentindo indignado, ele tinha uma visão de Deus. Aleluia. Deus para mim é eterno. Verdade. Mesmo com todo aquele questionamento dentro dele, aquelas coisas fervilhando dentro dele, mas ele dizia: mas Deus é eterno. Aleluia, Jesus. Ele vai dizer aqui no verso 12 do capítulo 1: não és tu desde sempre? Ou seja, o Senhor é eterno. A visão que o adorador deve ter de Deus: Ele é eterno. E como Ele é eterno, Ele tem a eternidade para você. Não temas, Deus tem a eternidade para você. Glória a Deus. Abacuque, ele tinha uma visão de Deus. Deus, Ele é santo. Amém? Amém. A gente vai ver aqui dizendo: ó Senhor meu Deus, meu santo. Deus, Ele é santo. Verdade. E Ele te chamou e me chamou como igreja dele para sermos santos na terra. E o que é ser santo? É ser separado, é ser diferente, é andar no temor do Senhor, é fazer a diferença. Aleluia. O Senhor nos chamou para sermos santos. Aleluia. Ele é santo. Ele é separado. O Deus verdadeiro, o único, o Senhor. Abacuque tinha essa visão de Deus. O meu Deus é santo. O meu Deus não é como os deuses dos caldeus. O meu Deus não é como os deuses dos egípcios. O meu Deus, Ele não é como o Deus dos assírios. O meu Deus, Ele é santo. Aleluia. Glória a Deus. A visão que Abacuque tinha de Deus: Deus, Ele é a rocha. Oh, glória, verdade. Aleluia. Glória a Deus. Ele é rocha. Obrigado. Ele é a rocha. E a palavra do Senhor vai falar aqui rocha com R maiúsculo, porque Ele é a rocha. Aleluia. Amém? Ele não é qualquer pedrinha. Ele é a rocha, firme, forte, poderosa. Ou seja, Ele é a rocha. Ele é poderoso para te dar vitória. Ele é forte para te dar vitória. Ele é forte para te salvar. Ele é forte para te capacitar como adorador no meio da tribulação, da dificuldade. O Senhor, Ele é rocha para te fazer forte diante das batalhas da vida e revelar ao mundo você como um adorador. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Ele vai dizer, ou seja, a visão que ele tinha de Deus. Deus é puro. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus tem em si mesmo a pureza. Ele é a própria pureza. Aleluia. O Senhor chamou a mim e a você para sermos
puro no meio de uma geração corrupta, suja, iníqua. Como Judá, dentro de toda aquela podridão de pecado, de situações terríveis, religiosamente falando, espiritualmente, moralmente, sabe? E ele está dizendo, o Senhor, Ele é puro. Ele acreditava assim. A visão que ele tinha de Deus era essa: Deus é um Deus puro. Então eu preciso ser puro no meio de Judá, com tantas coisas erradas. Eu vou ser puro. Dentro da nossa realidade hoje, de tantas coisas erradas, de tantos valores distorcidos, o Senhor nos chama e nos desafia a sermos puros. Aleluia, Deus. Amém? Então, aí para nós encerrarmos, a gente vê este homem aqui agora, nessa oração, ou seja, onde a conclusão, a finalização dela é onde ele diz: eu vou andar sobre as minhas alturas. É como se ele, depois de tudo isso, irmãos, ele falasse: eu estou acima dessas coisas. Sabe? Mas acima, não no sentido de que eu sou orgulhoso, eu sou melhor do que alguém, não. É que Deus me deu uma capacidade de suportar. Aleluia. Sabe? Deus, Ele operou na minha vida de uma forma que eu estou acima dessas coisas. Aquelas coisas que estavam doendo no coração dele, que estavam afligindo ele, agora ele percebe: ele está muito acima, muito além. Ele é de Deus, ele é adorador, ele viverá pela fé. Então ele está acima. Você está acima, irmão. Anda nas suas alturas. Toma posse daquilo que Deus preparou para você. Toma posse da tua posição como adorador nas alturas, nas tuas alturas. Aleluia. Então ele chega a essa conclusão. E é interessante, né? Porque essa oração, ela é uma poesia. E a poesia em Israel, ela tem isso, né, de paralelismo. Acho que é essa palavra, não sei se falei corretamente. Então assim, é como se repetisse, né? A mesma coisa falasse num verso, depois no outro falasse a mesma coisa, enfim, para dar uma... É como se fosse assim, mostrando o quanto aquilo é importante, né? Então assim, toda a outra parte de Abacuque, capítulo 1, 2, ele vem de uma forma como prosa. Então revela o quê? Que aquele assunto é importante, né? Mas quando chega na oração, que é uma poesia, está falando: isso aqui é importantíssimo, sabe? Então agora ele está mostrando, ele começa aquela oração, é uma forma de poesia. Tudo bem, aquilo lá, a situação e todo esse contexto, toda essa história, toda essa minha realidade, é uma situação que tem que ter cuidado e que ela é importante, ele conta como uma coisa importante. Mas quando ele chega na poesia, é como se ele dissesse: isso é importantíssimo, viver pela fé é importantíssimo. Esse é o segredo para a igreja viver, esse é o segredo para a igreja prosseguir, esse é o segredo que faz a igreja vitoriosa na terra. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Então, queridos, o que eu posso entender disso? Eu preciso buscar essa comunhão, buscar essa intimidade, buscar essa vida com Deus. O Senhor, lembrando, Ele nos trouxe aqui para nos ensinar um pouquinho mais do que é ser um adorador. Aleluia. Oh, glória. Adorador é aquele que abraça o Senhor, abraça a sua fé, abraça a sua salvação em Cristo. Aleluia. Quando nós falamos de abraço, nós falamos de proximidade. Quando nós falamos de abraço, nós falamos de intimidade. Você não abraça as pessoas na rua, vai lá na rua e fica abraçando as pessoas, não. Eu abraço uma pessoa quando eu conheço essa pessoa.
quando eu tenho pelo menos algum conhecimento com essa pessoa. Aleluia. Porque abraço fala de coisa íntima. Verdade. Mas o abraço também fala de uma coisa tão comovente, irmãos. O abraço fala de um companheirismo, de um amor, sabe? Outro dia eu fiquei tocada, eu fiquei comovida, para falar a verdade, com algo interessante que, às vezes, coisas tão simples da vida, Deus nos ensina, né? E mostra pra gente. E eu estava tirando as folhas de um alface. E esse alface, ele é um tipo diferente de alface, que eu ainda não conhecia ele. Aí eu tava, só que eu não sei o nome, eu tava tirando as folhas do alface. Aí chega naquela parte que é o, digamos, eu conheço, a gente chama o olho, né? Mas eu não sei, cada um tem o brotinho, sei lá, aquela, a última partezinha assim, fica lá dentro, né? Pequenininha. E as folhinhas elas vão diminuindo. E eu fiquei assim, muito comovida. Eu quase chorei quando eu vi as flores, as duas folhas, deu até dó, sabe? As duas folhas assim, elas estavam entrelaçadas com as mãozinhas, como se tivesse as mãozinhas assim, ó. E elas estavam firmes, grudadas, abraçadas, sabe? E eu falei, Deus, que coisa bonita, sabe? E assim que você e eu temos que estar com o nosso Deus, Aleluia. abraçados com Ele. Se eu e você não tivermos relacionamento com o Senhor, de nada vale. Se eu não tiver relacionamento com Deus, facilmente vou me corromper. Então, igreja, o Senhor nos fala de um abraço, de relacionamento, de vida com Deus. O justo viverá da fé. Amém? Então, querido, muito mais do que, sei lá, uma seleção de ideias, sabe? Muito mais do que rituais e, enfim, é Cristo em nós, é nós em Cristo. Amém? Então, que a nossa oração hoje, ela seja, Senhor, aumenta a minha fé. Amém? Então, que Deus vos abençoe, que Deus nos fortaleça a nossa fé, de cada um de nós, para que sejamos adoradores, independente das circunstâncias da vida. Amém? Deus vos abençoe em nome de Deus.